Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. When God enters into a situation, Quando Deus intervém numa situação, essa situação se transforma e sempre para o bem. Na verdade, essa situação, como também os que fazem parte dela, se eles aceitarem a ação do Senhor em suas vidas, eles serão igualmente transformados e se tornarão instrumentos da glória de Deus. Ou seja, Deus vai usá-los para refletir quem Ele é e o que Ele quer realizar. Infelizmente, vimos na semana passada, ao iniciar o estudo do livro de Isaías, vimos que Judá, em sua maior parte, o livro de Isaías fala desse reino do sul, conhecido como Judá, cuja capital, claro, é Jerusalém. Nós vimos como, no início, essa cidade, quando Deus começa a falar dela através do profeta Isaías, nós vemos que Judá, e existe uma palavra principal que pode ser usada para descrevê-la, que Judá é perversa. Mas Deus, como eu disse, se Ele for convidado, se sua presença for convidada para a vida de alguém em determinada situação, Ele, de fato, irá transformá-la. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Isaías, capítulo 1, repetindo, livro de Isaías, capítulo 1. Na verdade, este primeiro capítulo nos dá uma excelente visão de todo o livro de Isaías. Quer dizer, nós podemos resumir a profecia de Isaías desta forma. Deus está descontente com seu povo. Seu povo é profano. Eles são ímpios. Estão muito distantes de sua vontade, de seus propósitos, da sua natureza. Porém, por meio do perdão de Deus, da sua graça e da sua misericórdia, Judá será transformada. E Judá se tornará um instrumento de justiça, tornando justo o que é injusto e tornando santo o que é profano. Em outras palavras, nós veremos que o povo de Deus se tornará um instrumento por meio do qual Deus cumpre seus propósitos. Agora, por favor, olhe comigo no versículo 18. Observe que Deus está revelando a verdade. E a primeira verdade que Ele revela é a sua natureza de perdoar. No versículo 18 está escrito: venham, por favor. É muito importante que vejamos a palavra na, em hebraico, que é um termo de súplica. É um pedido forte, mas em termos educados. E acho que isso realmente diz algo sobre a natureza de Deus. Ou seja, aqui Ele está, e Ele quer fazer uma obra da graça, uma obra de misericórdia. Ele quer perdoar as pessoas e as convida a recebê-la com muita gentileza, da maneira mais educada possível. Novamente em versículo 18, que diz: venham, por favor. A próxima palavra é uma palavra que implica em discussão. Mas, biblicamente, discussão tem o propósito de se chegar ao que é certo, chegar à verdade. Então, não é um termo de rejeição ou contenção, ou algo parecido. É uma palavra que diz: ouçam, que consideremos isso e que possamos chegar a uma conclusão adequada. Repetindo, venham, por favor. Eu acredito que a maioria das Bíblias em português diz que arrazoemos juntos. Literalmente diz, vamos refletir, diz o Senhor.
Depois continua: embora seus pecados sejam como escarlate. Ele continua dizendo: como a neve, eles se tornarão brancos. Então aqui vemos uma imagem de transformação, uma mudança. Uma mudança onde aquilo que é profano pode se tornar santo. Aquilo que está manchado com o pecado, como o termo escarlate transmite, nós vemos agora que há pureza no termo neve, branco como a neve. Observe que a palavra usada para branco é tornar-se branco. E Deus é o único que pode provocar tal transformação. Isaías diz: ainda que sejam vermelhos como carmesim. E continua: como a lã se tornarão. Assim, tudo vai refletir uma mudança. Uma mudança que fala daquelas características que Deus considera agradáveis. E Ele faz a obra em nós. Versículo 19. Isaías está fazendo essa oferenda, esse convite. Porém, observe o que ele diz no próximo versículo, o versículo 19. Se vocês desejam. Não é a palavra normal para desejo. Anteriormente, nós vemos a palavra hetson, ou a palavra hafetz. Mas aqui a palavra é ainda mais forte. Então, se vocês realmente desejam, ele diz, se vocês desejam. E como demonstramos esse desejo? Essa intensa vontade que temos de receber a ação de Deus em nossa vida. Ele diz, vocês devem ouvir. Agora, essa mudança começa porque as pessoas estão escutando a Deus, ouvindo sua revelação. Vou te dizer uma coisa com toda certeza. É quando você ouve a Deus. E como você o escuta? Pela sua palavra. É quando você ouve a palavra de Deus que essa grande transformação, essa mudança pode acontecer em sua vida. E é só pela palavra de Deus. É só ouvindo. Porque a palavra ouvir é enfatizada. Porque, biblicamente, existe uma conexão entre ouvir e fé. A fé, de acordo com a Escritura, vem pelo ouvir. Então, mais uma vez, ele diz, se vocês desejam e se vocês ouvirem, então haverá um resultado. Isaías prossegue, o melhor dessa terra vocês comerão. Ou seja, vocês participarão das bondades do mundo onde vivemos. Das bondades Tuvr ha'artz, das bondades da terra. Quanto a Deus, observe sua natureza. Deus está revelando uma verdade importante sobre quem Ele é e como Ele age. Aqui temos um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas são os filhos de Israel. Nós vemos que eles são rebeldes. Eles não participaram, mas fizeram o oposto do que seja a vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus, que é rico em misericórdia, que é abundante em graça, que está sempre presente para perdoar, Ele estende com um convite educado, com um firme convite, para que essa transformação que Ele, somente Ele, pode realizar na vida de alguém, possa se tornar realidade. Mas nós precisamos desejá-la, precisamos ouvi-lo. Depois, então, está a terceira coisa. Deus não vai apenas nos convidar, não vai apenas nos perdoar, mas Ele vai nos dar bondades de sua criação. E daí, Isaías diz, as bondades da terra vocês comerão. Versículo 20, e ele nos lembra da condição, se vocês não resistirem, ou seja, se vocês não rejeitarem, e se vocês não rebelarem, porque se vocês resistirem, se vocês rebelarem, se vocês se rebelarem contra isso, o que acontece? Ele diz, Herv te orlu, a espada irá devorar vocês. A implicação é, então, devorar seu povo. Preste atenção.
Deus está falando sério sobre isso, porque esse versículo termina assim: Ki pi Hashem diber. Ki pi Hashem diber. Pela boca do Senhor tem dito isso. Então, Deus está disposto, Ele está convidando, Ele é capaz, Ele é generoso. Mas precisamos estar dispostos a responder com grande desejo. Então, precisamos fazer uma pausa e nos perguntar: será que realmente queremos uma transformação celestial em nossa vida? Onde nós pertencemos? Ao reino dos céus e não a este mundo? Podemos estar neste mundo, somos residentes aqui, mas nossa cidadania, como Paulo proclama, nossa cidadania está no reino. E Deus quer agir em nossa vida. Lembre-se, as Escrituras dizem, somos criação de Deus. Ele quer agir em nossa vida para provocar uma mudança onde refletimos a nossa natureza é uma natureza do reino. E nos tornamos exemplos de sua verdade e de sua obra neste mundo, para que possamos ser fontes de convite para outros virem a experimentar as bondades que recebemos através da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus e da provisão de Deus. Veja agora o versículo 21. Isaías fez o convite nesses 3 versículos, 18, 19 e 20. No versículo 21, ele vai lembrar o povo do estado atual deles, como ele os vê. Ele os ama, ou não estaria disposto a perdoar e fazer esse convite glorioso, gentil, generoso. Mas precisamos nos conhecer como realmente somos. E é por isso, e essa é uma verdade teológica importante, se não entendemos o pecado, não somos candidatos à salvação. Quero dizer novamente, se não entendemos o pecado da perspectiva de Deus, então realmente não somos candidatos ao pecado. Isso não significa que nós precisamos ser especialistas em entender tudo sobre o pecado. Mas quando a Bíblia diz, você não deve fazer isso, e está claro, é fácil entender. Deus diz, não faça isso. E se você disser, sabe, eu discordo disso. Não acho que isso seja pecado. Eu acho que esse comportamento é aceitável. Acho que é uma coisa boa a se fazer. Se você tem essa mentalidade, você não está em condições de receber, de pedir a misericórdia de Deus. Agora, ouça o que eu disse com muita atenção. Eu não disse, se alguém disser sim, isso é um pecado, é uma abominação para Deus. Ele não quer que eu faça isso. E eu concordo que não devemos fazer isso. Eu não deveria agir assim. Mas eu tenho dificuldade em fazer assim. Então, se esse é o caso, se esta for a sua realidade, então certamente você é um candidato à salvação. Nós não encontraremos forças para nos afastar do pecado sem primeiro encontrarmos a salvação. Porque através da salvação recebemos o Espírito Santo. E é Ele, o Espírito Santo em nossa vida, que nos dá a perspectiva adequada e o poder adequado para caminharmos em obediência a Deus. Mas mesmo assim, e esta é uma verdade importante, mesmo em nossa condição não regenerada, isto é, nós ainda estamos perdidos, mortos. O que isso significa? Separados de Deus. Mas Deus, entretanto, aqueles que estão mortos em suas ofensas e pecados, eles ainda têm, até certo ponto, uma consciência. Eles podem ler as Escrituras, mesmo sendo considerados perdidos e até concordar com grande parte delas. Por exemplo, não se deve roubar, não se deve matar. Essa é uma revelação de Deus. A maioria das pessoas tem a capacidade de dizer sim, roubar é errado, sim, é pecado matar, é uma ofensa. Isso não deve ser feito. Entretanto, o que faz com que isso aconteça? Pela consciência das pessoas. Então,
Nós podemos concordar e discernir até certo ponto, o bastante para dizer, sim, é pecado, e eu não devo fazer isso. Se você se encontra nessa situação, então você é um candidato à salvação. Mas se você disser, não acho que isso seja pecado, eu até entendo que a Bíblia diz isso, mas eu discordo, então você não está em condições de ser candidato para a mensagem do Evangelho. Agora, olhe por favor no versículo 21. Isaías diz, lembrando a Israel de sua condição atual, ele pergunta, como? E o assunto é Queria Nemaná, uma cidade fiel. Eu já te disse que, na sua maioria, existe uma clara ênfase em Judá, que fica no Reino do Sul, e em Jerusalém, sua capital, a cidade santa. Aqui ele está falando sobre Jerusalém e diz, como esta cidade fiel se tornou prostituta. O que ele está falando, quando vemos a palavra prostituição nos profetas, na grande maioria das vezes, o verdadeiro problema é a idolatria. Então, vemos que, mesmo na cidade de Jerusalém, existe idolatria. E não apenas em algumas, mas essa cidade está cheia de idolatria. Ele pergunta, como é que esta cidade fiel, como ela se tornou prostituta? E continua, eu a enchi de justiça e retidão. A retidão habitava em sua cidade. A palavra cidade é um substantivo feminino. Então dizemos, a justiça habitava nela, mas o que acontece? Em vez da justiça e da retidão que Deus colocou naquela cidade, o que tem lá? Ele diz, a atividade assassina. Há assassinos que são bem-vindos lá. E fica pior. O texto fica mais preciso. Ele diz, sua prata se tornou. E usa a palavra escória. Escória é algo muito inadequado, de pobre qualidade. São aquelas coisas que estão no metal que precisam ser. O metal precisa ser refinado e a escória precisa ser removida. Mas este não é o caso de Jerusalém, nem com os habitantes de Jerusalém. Não, ela está cheia de escórias. Outro termo que poderíamos usar é impurezas. Continuando, sua prata se tornou impura. A maioria das Bíblias vai apresentar a palavra vinho, mas não é a palavra yain. É uma palavra usada para licor, uma bebida forte, diríamos. E ele diz, a sua bebida ficou contaminada ou diminuída com água. Ficou aguada. Então, em resumo, vemos que as coisas mudaram e com a impureza houve uma diminuição. Não existe a medida que Deus diz ser apropriada entre os filhos de Israel. Versículo 23, seus líderes. Esta é a palavra Sar. Nós conhecemos o termo Sar Shalom, o príncipe da paz. Mas Sar, no hebraico moderno, é uma palavra usada para um oficial de gabinete, um oficial de alto escalão do governo. Isaías diz, seus líderes, Soarim. Esta palavra se encontra no livro de Deuteronômio. Lembra deste filho rebelde? Este filho é tão rebelde, ele não quis estudar, ele não pode ser repreendido, ele está totalmente comprometido com o pecado. E o que acontece com um homem tão jovem? Seus pais chegam até os anciãos da cidade no portão e dizem, nós ensinamos esse jovem, nós lhe ensinamos a verdade, mas ele é totalmente rebelde. Ele não se submete às nossas orientações, à nossa punição. E o que acontece? Não vou entrar em detalhes, mas se a comunidade em que eles moram concordar, estes são pais que disciplinaram. Eles os ensinaram. Ele distingue o certo do errado, mas ele escolhe o errado.
Se atingir esse nível de rebeldia, esta criança é apedrejada até a morte. Então, é para um jovem extremamente rebelde. A mesma palavra é usada aqui para descrever a liderança de Judá. Eles se tornaram um bando de ladrões, e todos eles amam um suborno. Então, eles não estão interessados em justiça. Eles não estão interessados em refletirem a natureza, a verdade, a justiça de Deus. O que eles querem? Eles querem dinheiro. Eles estão procurando suborno. Cada um deles, cada um, busca recompensas. Este é só mais um sinônimo de suborno. Mas na primeira vez está no singular e na segunda vez está no plural. Isso significa que não é uma coisa que acontece uma única vez. Algo que acontece uma única vez é errado, é pecaminoso. Mas é pior cometer o mesmo pecado repetidamente. Esta é a situação da liderança de Judá. Nós lemos no final do versículo 23, o órfão vocês não julgam. O que significa que eles não fazem justiça ao órfão. Vocês não defendem sua causa. E da mesma forma, nem a causa da viúva. Uma viúva muitas vezes é explorada, oprimida. Ela vem em busca de justiça. Está escrito que os líderes não defendem sua causa. Eles não lutam por ela. Versículo 24. Portanto, declara o Senhor Deus dos exércitos. Geralmente encontramos a expressão o Senhor dos exércitos ou o Senhor Deus, mas é raro aqui ver essa expressão. Vou ler em hebraico. Ha-Adon Hashem Savot, um termo muito forte para este Deus supremo, que é totalmente capaz e está no controle. Isaías diz, portanto, declara o Senhor Deus dos exércitos, haver Israel, o poderoso, sendo este um termo de grande respeito. Como falar dos cavaleiros dos livros históricos? Este é um poderoso cavaleiro que demonstra grande caráter, grande habilidade, que realizou feitos maravilhosos e recebeu este título de cavaleiro. Então, esse cavaleiro, o poderoso de Israel, ele diz, Roai, que horrível. Essa é uma palavra para chamar a atenção. Se algo não acontecer, que horrível será, pois Deus diz algo. Lembre-se, quando estamos fazendo um estudo de um livro, nós temos feito isso há vários anos, examinando livro por livro da Bíblia. Uma das coisas que as pessoas devem fazer quando estudam um livro é descobrir, localizar algum vocabulário que se repete muitas vezes, em especial neste livro. E estamos chegando a essa palavra. E esta palavra é Nu Het Men Naham, que significa conforto. Mas nas Escrituras geralmente está ligado à obra do Messias relacionada à redenção. Mas há um outro aspecto. Algo é feito e traz conforto a Deus. Ou seja, atende às suas exigências para que ele esteja em paz com alguém ou em uma determinada circunstância. Às vezes, ela vem por um juízo. Aquela pessoa julga, e por causa desse julgamento, Deus se satisfaz ao ver que se corrige essa situação injusta. Ao contrário, Deus pode encontrar conforto, e é assim que o encontramos, principalmente no livro de Isaías, pois frequentemente é uma profecia messiânica, em que o Messias atua, ele faz, ele age de forma a cumprir sua obra de redenção, sua obra de justificação. O que ele faz traz aquela situação para uma nova situação, uma nova posição. E essa posição traz conforto a Deus. Ela o sustenta.
Então, se você olhar aqui no versículo 24, esse Senhor que é poderoso, esse cavaleiro de Israel, ele diz: "Ah, eu serei consolado acerca dos meus inimigos." Então, o que ele está dizendo é, lembra da palavra a frase, meus inimigos, vou encontrar conforto. Está revelando de início que aqueles que são inimigos, eles verão seu julgamento e sua destruição. Ele diz, e eu me vingarei de meus inimigos. Então temos a palavra sar e a palavra oyef. Elas são sinônimas e querem dizer inimigo ou oponente. Alguém que está em oposição aos planos de Deus. Então Deus diz aqui duas coisas. Observe, ele diz, eu serei consolado e me vingarei. Em hebraico, a palavra vingança que vemos aqui é a palavra nun kuf men. Quanto a nun hath men, é niehan, ou seja, nakan. Elas se parecem muito, e embora com um significado muito diferente, existe uma relação. Muitas vezes pensamos na vingança como um ato de revanche, de ficar quites, olho, por assim dizer. Mas não foi isso que aprendemos com a revelação bíblica sobre vingança. A vingança, preste atenção, você e eu não podemos, de fato, ter uma vingança bíblica. Nós podemos agir para nos vingar, mas nós não devemos fazer assim, embora as pessoas façam isso. Nós podemos agir de forma a retribuir. Você arrancou meus dentes, vou arrancar seus dentes. É assim que muitas pessoas veem. Mas realmente o termo olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, significa que a punição seja igual, que deveria ser uma punição adequada, e não. Bem, você arrancou o meu olho, agora eu posso tirar o seu. Isso não resolve nada. Não te faz sentir melhor a longo prazo. Então existe um pagamento, existe compensação equivalente por esse ato, mas isso é muito diferente. Isso é vingança. Quando ouvimos a palavra vingança em português, nós pensamos em uma coisa. Mas quando analisamos a nova aliança, o termo é composto de duas palavras. Dikesune, que é justo, e ek, que significa de. Então a vingança, esse ato não é sobre vingança, retribuição. É se comportar de forma que a justiça seja manifestada. É isso que as Escrituras nos dizem. É isso que Deus vai fazer. E é por isso que ele vai ser consolado. Veja o versículo 25. O versículo 25 nos diz o que Deus vai fazer e como ele é, de fato, um redentor. Ele vai fazer essa obra. Ele percebe a condição espiritual de Judá, as pessoas da sua aliança. Mas mesmo assim Deus vai fazer algo. Veja o versículo 25 que diz, voltarei minha mão contra você. A partir do contexto, podemos pensar, bem, ele está virando a mão para bater, para punir, golpear. Mas observe o que ele diz aqui, voltarei minha mão sobre você e refinarei como pureza sua escória. Lembre-se que escória fala sobre impurezas em um metal. Especificamente, o exemplo anterior era prata. E a palavra aqui que inicia esta segunda parte do versículo tem a ver com refinamento. Quando o metal é derretido, a escória e o metal de boa qualidade se separam. Todas as impurezas se levantam para que você possa removê-las. E é isso que a mão de Deus vai fazer. É essa ação que produz justiça, a vingança. Em seguida, Isaías diz, e eu removerei todas as. A palavra que vem depois
nós a usamos novamente, que é escória. Mas é uma palavra hebraica diferente. Em vez de falar sobre impurezas que estão no metal, esta palavra é melhor entendida como um tipo de metal inadequado e inferior. Então, é um metal puro, mas não é de boa qualidade. Então, ele está dizendo: eu vou me livrar de todas as impurezas e todas aquelas coisas que não são da mais alta qualidade, eu vou remover também. Versículo 26. Restaurarei. Vou restaurar seus juízes como no princípio, e seus conselheiros como no princípio. A primeira palavra é Hashon, e a segunda palavra é Tahriá. São duas palavras que significam no princípio ou no início. Então a imagem aqui é de restauração. Se for haver justiça e retidão, então tem que haver os que são juízes e os que são conselheiros, os que entendem o que é justo e o que é injusto. Prosseguindo, diz: e depois. Tudo isso é com base na ação de quem? Na ação de Deus. Ele está realizando, ele está fazendo, ele diz. E depois disso, cidade justa, você será chamada. O que significa que você será chamada de justa, de cidade justa. E a cidade da fidelidade, ou cidade fiel. Versículo 27. De que cidade estamos falando? Bem, eu mencionei que a área é Judá e a cidade, claro, é Jerusalém. Mas observe a mudança nas palavras. Em vez de Jerusalém, a palavra usada é Sion, ou Sião. Muitas vezes compartilhei com vocês que, embora estejamos falando sobre o mesmo local, há uma diferença significativa entre Jerusalém e Sião. Jerusalém é a cidade atual. Sião é essa mesma cidade, mas na condição de reino. E isso dá ao leitor uma indicação do que Deus está falando sobre o que ele fará. É algo para esta transição, uma transformação final deste mundo para o reino de Deus. Assim ele diz: Sião, com justiça você será redimida, e seus convertidos. Ou seja, os que foram levados cativos dela, diz aqui que eles serão redimidos. Com o quê? Com retidão. Agora, observe aqui duas palavras. Mishpat e Sadaká. Essas duas coisas, justiça e retidão. Esses são dois adjetivos que descrevem o reino de Deus. Sabe o que mais? Eles deveriam descrever aqueles que receberam a redenção através do sangue do Messias. Nós deveríamos estar vivendo em retidão. Nós deveríamos estar executando a justiça. É isso que somos chamados a fazer. Essa é a transformação, a mudança que Deus quer trazer sobre seu povo. Versículo 28. Ao contrário dessa retidão, dessa justiça, ele diz: eles shever. Shever é destruição. Fala sobre aniquilação. Isaías diz: a destruição dos transgressores e dos pecadores juntos. Que significa o seguinte: Deus se dirige àqueles que não se arrependem, àqueles que não recebem a graça, o perdão, a misericórdia de Deus. Vamos voltar no início dessa passagem. Por favor, olhe no versículo 19. Se você não deseja fortemente a oferenda de Deus, se você não está disposto a ouvi-lo, então você não vai experimentar as bondades. Em vez disso, você vai experimentar essa destruição.
Assim, vamos voltar ao nosso texto, versículo 28, que diz: e a destruição dos transgressores e dos pecadores juntos, e os que deixarem o Senhor, eles ficarão envergonhados. Ou serão o quê? Literalmente, diz aqui que eles serão consumidos. Aqui está a palavra para vergonha, pois vergonhoso é aquele. Aqui ele usa uma palavra para um tipo de árvore que é usada para idolatria. Então, aqueles que praticam idolatria ficarão envergonhados. Aqueles que cobiçam, vocês que cobiçam, ele diz, vocês ficarão com vergonha. Literalmente, a palavra usada aqui significa cavar. É como enfiar a cabeça na areia por causa da vergonha, se escondendo. Vemos pessoas assim o tempo todo, como pessoas que foram presas. Talvez elas vão a julgamento, elas pegam o casaco e cobrem o rosto com ele por vergonha. É isso que está se retratando aqui. Olhe novamente para o texto, está escrito: e eles terão vergonha de seus jardins. Estes são lugares de idolatria que vocês escolheram. Versículo 30. Pois vocês serão como esta árvore. De forma mais simples, vamos chamá-la de carvalho. Então vocês serão como este carvalho, que é uma árvore de idolatria, cujas folhas murcham e cujos jardins não têm água. Versículo 31 diz: e aquele que é forte será como estopa. O que é isso? Bem, a palavra aqui é usada para quando você quer fogo. E muitas vezes você coloca coisas diferentes que ajudam a pegar, a começar o fogo facilmente. Então ele diz: esse que é forte, você será como palha ou feno, que é usado para acender fogo. E a ação dele, desse que é forte, e sua obra será em faísca. Então sua obra vai acender o fogo que o consome. Continuando, e ambos, tanto aquele que faz quanto a obra em si. Diz: e ambos serão queimados juntos. E depois diz: vê em Merrabé. O que é isso? Esta é a palavra hebraica moderna para bombeiro. Então, não haverá ninguém que apague este fogo. Ou seja, este julgamento, esta ira de Deus que consome, continuará indefinidamente. Essa passagem nos dá uma descrição muito boa de Deus. E nos revela que este Deus, que é santo e justo, que Ele perdoa, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é fiel. Mas porque Ele é fiel e santo, Ele também, para aqueles que não desejam a redenção, aqueles que não o ouvem, os que não aceitam seus padrões, esses serão consumidos, envergonhados e constrangidos por toda a eternidade. Eles serão destinatários do juízo eterno de Deus. Espero que você veja que há uma grande dicotomia. São duas experiências diferentes. O que isso nos revela é que ou você vai ter uma vida muito boa. Lembra que você vai comer o bem da terra? Ou você vai passar muito bem em seu reino. Ou vai passar muito mal na condenação eterna, na maldição e no juízo. E tudo depende de você. Você faz sua escolha. Agora, eu percebo que nossos amigos reformados querem dizer assim: não, ou Deus escolhe você, ou Ele te rejeita. Este não é o caso.
Quando você olha para as implicações do que Deus está dizendo, é um chamado, é um convite a ouvir e responder. E embora Deus nos dê a mudança, nós temos que desejá-la. O que causa esse desejo? Quando encontramos Sua palavra, quando ouvimos este maravilhoso Deus que nos concede Sua misericórdia, quando somos convencidos pelo que Deus diz, esses são meus padrões. E quando nós os rejeitamos e os desrespeitamos. Porém, quando ouvimos Sua voz, nós sentimos uma profunda dor e ficamos entristecidos. E é esse sofrimento que surge por saber que desagradamos a Deus. Ele abrirá a porta da Sua obra em nossa vida. Ele nos levará a dizer sim a Ele. Deus, Ele é grande. E grandes coisas Ele fez. Bem, vamos parar por aqui. Até a próxima semana, quando passaremos para Isaías capítulo 2. Até lá. Shalom. Desde Israel. And chapter 2. Until then, shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.